Um babalaú me contou. Antigamente, os orixás eram homens. Homens que se tornaram orixás por causa de seus poderes. Homens que se tornaram orixás por causa da sua sabedoria. Eles eram respeitados por causa da sua força. Eles eram venerados por causa de suas virtudes. Nós adoramos sua memória e os altos feitos que realizaram. Foi assim que estes homens se tornaram orixás. Os homens eram numerosos sobre a terra, antigamente como hoje. Muitos deles não eram valentes nem sábios. A memória destes não se perpetuou. Eles foram completamente esquecidos. Não se tornaram orixás. Em cada vila, um culto se estabeleceu sobre a lembrança de um ancestral de prestígio. E lendas foram transmitidas de geração em geração para render-lhes homenagem. Olá a todos, aqui é Dudu de Logoedé. Eu comecei essa primeira aula com essa citação do Pierre Berger para que a gente pudesse adentrar nesse tema sobre a cosmovisão iorubá. Porque nós temos a representatividade de todos os elementos que vão ser falados aqui, todas as comidas que vão ser demonstradas e comentadas aqui nessa oficina, elas têm uma representatividade, elas têm uma energia, elas têm uma função, elas têm um destino, elas têm um direcionamento energético, um direcionamento filosófico sobre cada uma delas. Então eu vou começar comentando com vocês sobre um dos itãs sobre a criação do mundo pela cosmovisão iorubá. Olorum é o senhor do Orum, tá? Era o único ser existente no universo. Só que o Olorum ele era saturado de energia. E em toda essa saturação de energia, ele explodiu. E na explosão de Olorum, ele acabou criando 4 principais divindades no universo, que foram chamadas de Oxá. Nós temos Oxá Inã, Oxá Ufururu, Oxá Ile, Oxá Omi, que seriam os 4 elementos da natureza. Seria o fogo, o ar, a terra e a água. E esses 4 elementos principais da natureza também se subdividiram em outras divindades. As subdivisões, dando exemplo de cada um desses elementos, seria a água, cachoeira, rio, lagoa, o próprio mar, a água existente no planeta, todas as formas que a água se apresenta. Então, cada uma dessas subdivisões são divindades. O ar, nós temos a brisa, nós temos o vendaval, nós temos os furacões, todos esses desdobramentos que a gente vê como elemento ar, o próprio ar que a gente respira também, são divindades desdobradas desse Oxá, desse elemento natural da terra. O elemento fogo, nós temos a lava, nós temos o calor, nós temos a própria chama, a gente tem todos esses desdobramentos que relacionam ao fogo. E na terra nós temos as rochas, as florestas e a própria areia. Olorum vivia no Orum. Como já disse o seu próprio nome, ele é o senhor desse espaço, esse espaço espiritual, esse espaço Olorum. Mas ele um dia decidiu criar um espaço físico, um espaço material, que seria chamado de Aie. E para criar esse espaço, ele decidiu desafiar essas divindades. Ele pegou 2 cabaças, colocou uma massa negra dentro de uma massa branca na outra e apresentou uma árvore chamada Idigeye, que para os iorubás é a árvore da vida. Já para a gente aqui no Brasil seria a árvore do cajamanga. E o desafio era, quem conseguir colocar cada cabaça em uma mão e sustentar a árvore na sua cabeça vai ganhar o direito de criar o Aie. Como é de se imaginar, todas tentaram, mas não conseguiram. E isso impeliu a Olorum
criaram uma nova divindade, chamada de Orunmila. Que Orunmila significa a minha ação no universo. Ou seja, é uma criação física do próprio Olorum, Orunmila. Este conseguiu realizar esse ato e conseguiu vencer o desafio, ganhando o direito de criar o Aie. As outras divindades continuaram junto com Olorum e, por isso, ganharam também o direito de escolher a cabeça, o Ori, de cada ser vivente que viesse à Terra, que viesse a ser criado na Terra. E se a gente for pensar dessa forma, a gente tem duas palavras, Ori e Oxá. Quando a gente junta essas duas, a gente tem a palavra Orixá. É daí que vem o termo Orixá. Foi a escolha dessa divindade, Oxá, sobre o Ori dos seres humanos. E assim nós temos Orixá. O que a gente precisa também entender é sobre a quebra da crença de que o candomblé é uma religião politeísta, de que o culto aos orixás é politeísta. Isso baseia a nossa crença monoteísta em Olorum. Porque quando eu cultuo a água, quando eu cultuo o orixá que está relacionado ao fogo, eu estou cultuando uma partícula de Olorum que explodiu no início. E assim eu faço esse culto à própria partícula de Olorum, cultuando Olorum em si. Seguindo o Itan, Orunmila ele recebe um saco, chamado Saco da Existência, que comportava partículas de cada uma dessas outras divindades que eu falei para vocês, o fogo, a terra e a água, as duas cabaças e a árvore da vida. Orunmila despeja o saco na imensidão do cosmos, derramando uma terra que é considerada o berço da civilização Yorubá, chamada Ile-Ife, que significa a terra que se espalha, e envia o primeiro animal para pisar, o camaleão. A gente pode perceber que muitas coisas relacionadas a Ifá têm o camaleão como um animal sagrado, um animal representativo dessa cultura, um animal representativo desse culto, certo? Que experimenta a terra. O camaleão experimenta a terra, concluindo que a terra é firme. E aí ele avisa imediatamente Orunmila e ele desce. Planta a árvore, coloca as duas cabaças lá de baixo. E Olorum orienta a Orunmila a juntar o conteúdo das duas cabaças, tampar e no dia seguinte, antes do sol nascer, destampar as duas cabaças unidas. Para a surpresa de Orunmila, nasce uma criatura no Aie, que é chamada de Exu Ibaquetá, tá? Exu Ibaquetá, a terceira cabaça. Olorum ele ordenou que todos os dias, antes do sol nascer, Orunmila deveria jogar água sobre ele para que ele pudesse crescer e se reproduzir. Quem é de orixá sabe o que é que a gente passa quando a gente está fazendo a iniciação. Nós temos esse ritual de um banho que a gente toma às 4 da manhã. E muita gente reclama desse banho. Só que esse banho é exatamente isso. É para multiplicar e crescer. É a representação desse fato acontecido na criação do universo, em que Orunmila, juntando o conteúdo das duas cabaças, vê nascer essa criatura. E para que ela se multiplique e se reproduza, ele precisa dar esse banho antes que o sol nasça. E aí eu tinha falado que cada divindade principal ficou de escolher uma cabeça. E quando Exu Ibaquetá foi criado, quando ele nasceu, todos os Oxás escolheram Exu, dando ele o título de Enubarijô, boca coletiva. Aquele que tem o poder de falar por todos os orixás. Aquele que tem o poder de vislumbrar o esplendor de Olorum, porque ele tem fragmento de todas as divindades. Contudo, Exu não parava de crescer e se multiplicar, até que um dia Orunmila solicitou a Olorum que enviasse Orixá à Terra para o ajudar a desempenhar essa função.
Consequentemente, o Senhor da criação deu àqueles que se destacavam tanto quanto Onilé ou Odilé o seu próprio axé. Axé sobre o orixá que escolheu a sua cabeça. A partir disso, a gente entende que esses seres nos quais notoriamente nasceram, viveram e morreram foram divinizados pelo seu povo, constituindo uma nova cadeia espiritual, conhecidos por Essa, o ancestre divinizado. Dentro do meu trabalho, eu estou pegando aqui tudo do meu trabalho que eu fiz na faculdade, como eu falei para vocês que meu trabalho ele envolveu essas questões. Eu consegui compreender, e realmente há estudos sobre isso, né, há relatos que nós podemos falar de dois tipos de orixá. Esse orixá que nasce com a explosão de Olorum, que é a própria natureza, que é o próprio ar que nós respiramos, que é a água em si, a água que brota da terra, é a terra em si, é a floresta, é o fogo, é a chama, é o calor, tudo isso. E o povo iorubá acredita ser um orixá. Mas quando os seres foram criados, os humanos foram criados, cada uma dessas divindades escolheu a cabeça delas. E quando elas foram escolhidas, Olorum permitiu que essas criaturas tivessem poder sobre esse orixá que escolheu a cabeça delas. Ou seja, a gente teve seres viventes que notoriamente viveram sobre a terra, que tinham poderes sobre o fogo, que tinham poderes sobre as florestas, que tinham poderes sobre a água, sobre o ar. E esses foram lembrados pelo povo no qual nasceram e viveram, chamados posteriormente de Essa, que é o ancestral divinizado. Esse, para mim, seria o segundo tipo de orixá, que seria esse ancestral que teve poder sobre o elemento da natureza, que escolheu a própria cabeça dele. Muitos chamam até de orixá Irumolé, que seria esse primeiro orixá, e orixá Eborá, que seria esse ancestro divinizado. Ok? Eu estou dando essa introdução para a gente conseguir entender onde eu vou chegar, que é na força vital. Porque cada ser criado passou a possuir a força vital. Força vital dentro da cultura banto, dentro da cultura iorubá, dentro da cultura africana relacionada aos elementos da natureza é muito importante. E aí as religiões de matriz africana se embasam nessa ideia também, né? Na extração das forças naturais presentes nos animais, nas folhas, nos metais, nas águas, na terra, no fogo, no ar e em qualquer elemento natural que a gente conhece e que venha contribuir, fortalecer e trazer o poder de ultrapassar as barreiras da vida. Porque a força vital ela é a própria manifestação do sagrado, que sustenta o universo e permeia a relação entre os homens e entre eles e a natureza, presente na esfera da produção, da socialização e da família. Eu posso citar aqui para vocês, por exemplo, a questão de uma folha, que quem de axé conhece, e se você não é praticante, se você não é da religião, você vai conhecer, que é o mariô. O mariô é a folha da palma do dendê, tá? Aquela palmeira do dendê, o dendezeiro, tá? Que dentro dela a gente tem vários carocinhos que são extraídos, e daqueles carocinhos é feito o óleo de dendê, que a gente frita o acarajé, que a gente frita outras comidas também. Nós fazemos outras comidas com esse material e é muito utilizado na África, tá? É muito utilizado em África e muito utilizado no Brasil também, pelas religiões de matriz africanas e pela herança culinária, pela herança cultural de África. É uma folha muito associada ao orixá Ogum, por ter sido usada como parte das suas vestes durante as batalhas, pois ele é o senhor das guerras, do trabalho e uma divindade ancestral ligada à tecnologia, porque ele foi o primeiro que manipulou o metal. Só que na verdade o mariô, ele é um fio interno dentro do vegetal que cresce no meio dos espinhos, certo? Se você não consegue pegar uma folha do mariô, uma palha do mariô,
como você pega a do coqueiro, porque ele tem muitos espinhos, é muito espinhoso. E o mariô é um fio que cresce no meio desses espinhos. Quando a gente fala da força vital do mariô, nós entendemos que o mariô é esse fio que consegue atravessar os espinhos, consegue passar por entre os espinhos e crescer, e nascer, e existir. Quando a gente faz um banho de mariô, quando a gente pega mariô, passa no corpo da pessoa, quando a gente usa mariô, quando a gente coloca mariô na nossa porta, a gente está pedindo exatamente isso. A gente está pedindo para que, como o mariô, a gente consiga passar pelos espinhos da vida, a gente consiga passar pelas adversidades sem ser atingido, sem se machucar, completamente intacto. E é nesse assunto que eu quis chegar com vocês, da força vital, para que a gente possa entender que cada elemento vai ter a sua propriedade e a sua especificidade de utilização. Eu vou abrir aqui um debate, vou abrir aqui com vocês essa discussão, que eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem as religiões de matriz africana até mesmo algo muito primitivo, né, por conta da situação relacionada ao sacrifício, à sacralização dos animais, muitas vezes chamado de matança, mas é na verdade uma oferenda animal ao orixá, porque também está dentro dessa questão da força vital. Assim nós temos no ser humano, nos animais, na vegetação e nos minerais essa força vital. Todos esses elementos são usados dentro da matriz africana, dentro da religião iorubá. O ser humano, pela presença dele, pelo que ele pode invocar, né? Pelo que ele pode fazer e manipular as outras energias. Nos animais, porque eles servem tanto como alimento para a comunidade, como cada um deles tem a sua função e força vital dentro da natureza. A vegetação da mesma forma e os minerais também. Eu vou falar primeiramente dos animais, que são os mais até polêmicos, até mais tabu para culturas mais ocidentais. Se a gente pensa no galo, a gente precisa observar como que ele age dentro do seu habitat natural. Se você colocar um galo dentro de um galinheiro, se você colocar ele dentro de uma cerca com outros galos, a gente pode prestar atenção que ele vai brigar. Ele vai brigar talvez com quem seja, para que ele diga que aquele espaço é dele. E quantos de nós não precisamos realizar essa tarefa todos os dias? Quantos de nós não precisamos brigar pelo nosso território, precisamos dizer que quem canta de galo sou eu e quem é dono desse espaço sou eu? Muitos de nós, não é verdade? Então o galo tem essa força vital dentro dele que nós acreditamos que extraímos quando oferecemos para orixá, quando oferecemos para alguma divindade. A galinha, por exemplo, também está incluída nisso. Todo dia, se for possível, ela coloca ovos, mesmo que não tenha sido fecundada. Ela coloca ovos todo dia. Isso remete à fertilidade, que é o que nós precisamos na nossa vida. Não só a fertilidade, porque muita gente pensa em fertilidade, pensa primeiramente em reprodução humana, né? Em gerar uma criança. E a fertilidade ela vai muito além disso. A fertilidade é a forma com que eu consigo multiplicar aquilo que eu tenho. Multiplicar o meu dinheiro, multiplicar a minha força de vontade, multiplicar a minha alegria, multiplicar a minha benevolência. E a fertilidade está na força vital da galinha. E é isso que acreditamos quando sacrificamos uma galinha e a oferecemos a um orixá. É importante dizer que todos esses animais são compartilhados com a comunidade. Acredito que esse debate já está até bem mais além, porque nós sabemos sobre a indústria da carne, a indústria
agropecuária todo dia faz isso, só que utiliza de recursos naturais para que possa continuar distribuindo os animais já abatidos. Dessa forma, gastam muita água, desmatam as florestas e várias outras atrocidades e barbaridades que a própria indústria causa ao meio ambiente. E a tradição de matriz africana faz essa prática em muito menor quantidade, com um objetivo ritualístico, com um objetivo sagrado, respeitoso aos animais e com a função de alimentar a sua comunidade. É muito comum a gente ir para um candomblé e após a festa nós comermos dos animais que foram sacralizados para que aquela cerimônia acontecesse. Esses foram 2 exemplos que eu dei, mas existem mais. Eu posso falar um pouco da cabra, que é um animal de 4 patas que pode percorrer milhas até quilômetros para encontrar pastagem boa. Se você soltar uma cabra e não tiver uma pastagem boa próxima dela, ela não vai comer. Ela vai andar e vai atrás da pastagem boa. Nisso eu tiro para a minha vida o axé, a força vital de não me conformar com o que está ruim próximo de mim. Eu vou andar, não importa o quanto, mas eu vou sempre buscar o que é bom para a minha vida. Eu vou sempre buscar o que é bom para mim. O que eu quero deixar aqui claro é que existe uma filosofia, existe uma cosmovisão. Nós acreditamos na força vital, nós acreditamos na extração dessa força para as nossas vidas. Indo para o reino vegetal, nós temos, como eu falei, o mariô, que é essa planta que a gente usa para atravessar os espinhos da vida. Nós temos a folha do boldo, que é muito usada para trazer a boa sorte. Então todos esses elementos vão possuir força vital. Nós temos os minerais, que são muito importantes também. Eu vou dar um maior exemplo de todos, que é o do sal. O sal é um elemento que na cozinha ele é usado toda hora. Existe um saleiro, ou existe um pote no qual o sal está depositado. E ali, se a gente colocar 5 pessoas na cozinha fazendo algum prato, a cozinha até mesmo uma cozinha normal, sem ser cozinha de candomblé. Vocês imaginam quantas vezes esse saleiro vai ser visitado? Várias vezes, não é mesmo? As pessoas vão abrir toda hora e pegar uma pitada, pegar uma quantidade e temperar suas comidas. Quantos de nós não precisamos ser visitados a todo momento pelo nosso chefe, pelas suas autoridades, pelas pessoas que estão acima de você ou pelas pessoas que estão ao nosso lado, nossos amigos, nossos pais, nossa família? Quantos de nós não precisamos dessa força que o sal tem de ser requisitado e de ser sempre querido, de sempre ser precisado, para que possa temperar e melhorar o gosto da vida? Bom, essa foi a contribuição que eu quis deixar para vocês sobre os elementos, tanto animais, vegetais e minerais. O elemento do ser humano entra como um manipulador dessas energias. Você precisa dessa força vital, desse axé que você já tem do seu orixá, que escolheu a sua cabeça quando você veio a esse mundo, e ali você vai manipular essas outras energias. O ser humano entra como grande importância nesses rituais para que possa ser ofertada aos orixás, às divindades, a mensagem que é necessária chegar até eles, que é exatamente o que o ebó, o que a oferenda quer retratar. É nada mais, nada menos, eu costumo falar muito isso, de que é uma carta em alto relevo. Nós falamos da criação, nós falamos da cosmovisão iorubá, e os deuses são africanos, os deuses têm a sua própria língua e eles entendem apenas nessa língua. E como nós não sabemos falar iorubá fluentemente, a gente faz oferenda, porque a oferenda o orixá entende. É como se você traduzisse os seus desejos em uma carta de alto relevo, feito com alimentos, comidas, folhas, minerais, que vão elevar até a divindade o seu pedido e o seu desejo de vencer na vida, o seu desejo de melhorar o seu destino, o seu desejo de melhorar o seu ori e o desejo de agradar as entidades,
o desejo de ser espiritualmente completo com essas energias. E assim a gente fica por aqui nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo, que eu vou responder com o maior carinho para vocês, tá? Até a próxima aula!